Seguinte, assim como o porco, o dólar despencou. E eu vou te explicar o porquê usando um Big Mac. Exato, não tinha como esse vídeo começar de uma forma mais aleatória, mas é verdade. Chegamos no preço mínimo do dólar desde 2020. Só nesse mês a moeda caiu mais de 8%. E no ano a queda gira em torno dos 15%. Lembrando que começamos o ano com o dólar a 5,50. Mas Luan, o mundo tá acabando e tá tudo cada vez mais caro. Como assim o dólar tá caindo? Calma que eu vou explicar tudinho. Afinal, talvez essa seja a melhor e a maior oportunidade que teremos esse ano, já que é ano de eleição e daqui a pouco começa aquela instabilidade gostosa que o brasileiro já conhece. Bora entender por que o dólar tá caindo, como isso afeta a sua vida e como você pode se beneficiar desse movimento? Meu nome é Alan Andrade e seja muito bem-vindo a mais um Desconfinanças. Primeiramente, quem decide se a moeda está se valorizando ou não? Tem um tiozinho com uma balança pesando o dólar e o real, tio Santa lá com uma... Não tem nada disso. Quem define essa relação é a famosa lei da oferta e procura. Como assim? Calma que eu vou te explicar. Tudo que é escasso vale mais, e tudo que é comum vale menos. Areia eu tenho pra tudo que é lado na praia, não vale nada. Diamante é raríssimo, então vale muito. Em alguns lugares água é extremamente barato, em outros é extremamente caro. E o mesmo vale pro nosso dinheiro. Então basicamente, se temos muitos reais na nossa economia e poucos dólares, o dólar passa a valer mais. Por outro lado, se tem muito real rodando o mundão afora, ao invés de ficar aqui no Brasil, então entrando mais dólares da economia, o real se valoriza e o dólar passa a valer menos. Deu para entender? Se tem muito dólar no nosso país, o preço dele cai. Se tem pouco, o preço dele sobe. Tem mais variáveis, mas no longo prazo, tudo gira em torno dessa relação. Sabendo disso, podemos analisar o que está acontecendo no mundo. Temos dois principais fatores estressantes na economia: os efeitos da guerra e as consequências da pandemia. Vamos começar pela guerra. Guerra é essa que eu não vou explicar novamente. Se você quiser entender o que está acontecendo, clica aqui no início que eu já gravei um vídeo falando sobre tudo, senão eu ia gastar 20 minutos desse vídeo aqui só para te atualizar da guerra. Então aqui nós vamos focar nas consequências econômicas. A Rússia entrou com tudo na Ucrânia, e isso gerou diversas consequências. A Rússia está sofrendo um monte de sanções, ou seja, está sendo punida economicamente pela bagunça que está causando e por todas as tragédias humanas em torno dessa guerra. Então a Rússia está com restrições para exportar seu petróleo, para importar tecnologia, enfim. A conclusão disso tudo é que a Rússia é importante pra caramba pro mundo e as pessoas só lembraram disso na hora que ela começou a sofrer as sanções. Então essa guerra toda e a restrição de algumas atividades comerciais lá na Rússia tá ferrando com o mundo todo, bagunçando a vida de todo mundo. Impor essas sanções sobre a Rússia significa que, por exemplo, teremos menos disponibilidade de petróleo, menos disponibilidade de gás natural, menos disponibilidade de fertilizantes e mais demanda, porque a guerra também aumenta a necessidade de certos recursos. E que recursos são esses? Dinheiro! Sim, dinheiro também. Mas eu tô falando das commodities, os produtos básicos da economia, como o aço, petróleo, soja, café, trigo, açúcar, enfim. E essas commodities estão cada vez mais raras, cada vez mais escassas. Olha só o preço da gasolina! E sabe que país é um gigante exportador de commodities? Exatamente, o Brasil. Mais uma vez, o agronegócio está salvando o PIB do país. Poxa, Luan, mas então você quer dizer que a gasolina estar cara é algo bom? Não, eu tô dizendo que com o preço subindo, os gringos vão pagar mais caro para comprar da gente. Opa! Com os commodities se valorizando, tá entrando mais dólares na economia, a gringaiada tá pagando mais caro, tá botando mais dólar para dentro do Brasil. E com a ausência da Rússia, os países têm ainda menos opções, então eles precisam recorrer ainda mais para nós. Lembra que eu te falei? Estamos vendendo commodities por um preço maior. Por isso, tá entrando mais dólares na economia. Logo, isso pressiona o preço do dólar para baixo, já que ele não tá tão escasso assim. E o dólar tá comprando o real, o que novamente impulsiona a nossa economia. Beleza, mas o que a pandemia tem a ver com isso e onde entra o bendito do Big Mac? A pandemia deixou o mundo louco, não preciso te explicar isso. Então, para se defender, os Estados Unidos imprimiram dinheiro para dedéu. Para você ter uma ideia, eles imprimiram mais dinheiro em 2020 do que dos 10 anos que seguiram a crise de 2008. E ó,
as consequências estão batendo na porta. O mundo está passando por uma inflação generalizada, não é só o Brasil que está sofrendo não. Se você conversar com europeus, você vai ver que eles também estão sofrendo. E os americanos nem se fala. Os americanos em específico estão com um medinho maior. Porque como eu disse no início do vídeo, você tem muito dólar rodando aí no mundão, você tem muito dólar na economia, eles imprimiram muito dinheiro, aquele dinheiro passa a valer menos. Então a moeda deles está perdendo força. Por outro lado, o Brasil, que já é macaco velho com inflação, se adiantou muito antes dela começar a disparar e já começou a subir a taxa Selic também, que é a nossa taxa básica de juros da economia. É aquela taxa que a gente usa como referência para pegar empréstimos e para receber os juros do dinheiro que nós emprestamos. Ela serve justamente para dar uma controlada na inflação. Para você ter uma ideia do quanto o Banco Central subiu a nossa Selic, no meio da pandemia ela estava 2% e hoje ela já passou de 11%, o que tornou o Brasil extremamente interessante aos olhos do exterior. Poxa, o nosso país está oferecendo uma rentabilidade altíssima em investimentos absurdamente seguros, como o Tesouro Selic, que tem aquilo que chamamos de risco soberano. É o tipo de investimento que você só toma calote se o país quebrar. É o investimento mais seguro do país, mais que a poupança. É uma proposta muito tentadora, especialmente em um momento de tanta incerteza, então até os gringos estão querendo botar dinheiro no nosso tesouro. E essa incerteza toda também jogou a nossa bolsa lá embaixo algumas vezes, e a manteve num PL muito baixo, historicamente falando. E para quem não sabe, P sobre L é uma das principais referências, uma das mais simples para entendermos se a bolsa tá cara ou não. P sobre L é o preço que está sendo cobrado por aquilo dividido pelo lucro, ou seja, quanto tempo de lucro demoraria para que você tivesse o seu dinheiro de volta, para que você tivesse o retorno daquele investimento. Por fim, sem a Rússia na jogada, muitos investimentos para mercados emergentes que iriam para eles estão vindo para a gente. Conclusão disso tudo, os Estados Unidos estão mal das pernas e os gringos estão investindo no nosso Brasilzão. Muito dólar no mercado faz o quê? Joga o preço dele lá embaixo. E claro que se a taxa de juros dos Estados Unidos continuarem subindo, muitos investidores vão sair do Brasil e vão para lá novamente porque está pagando bem e o risco dos Estados Unidos é menor do que o risco do Brasil. Mas você entendeu a lógica, né? Muito dólar, menos real, a real começa a ser mais valorizado, o dólar passa a valer menos e aí o dólar cai. E cadê o Big Mac? Eu vim aqui só pelo Big Mac! A The Economist criou um índice chamado Índice do Big Mac. Inclusive eu já falei desse índice lá no meu Instagram, você tá perdendo por não me seguir. Índice? O que esse índice faz? Eu achei que fosse comida grátis! A única comida grátis que nós teremos em breve nesse vídeo vai ser bacon. O Mac não pode cobrar o mesmo preço pelo Big Mac em todos os países. Afinal, cada um tem uma economia e um padrão de vida diferente. Eles não podem fazer uma conversão direta do tipo, nos Estados Unidos, o Mac custa 5 dólares e 80 cents. Cada dólar tá valendo 5 reais, logo o Big Mac vai custar 29 reais. Isso, claro, só o hambúrguer, sem nenhum acompanhamento. Não funciona assim, o preço pode até subir, mas tem que ser aos poucos. Então, eles cobram mais caro ou mais barato pelo Big Mac de acordo com o país. Isso tudo pensando em dólares, fazendo a conversão para dólares. Por exemplo, em 2014 tínhamos o 5º Big Mac mais caro do mundo. Nosso Big Mac era mais caro inclusive que o dos Estados Unidos, porque na época o dólar valia cerca de R$2. E considerando o padrão de vida brasileiro, quanto recebíamos em comparação ao americano, o Big Mac no mesmo preço dos Estados Unidos em dólares seria barato demais, seria cerca de R$12. Então o Mac mudou o preço e convertendo para dólares, o Big Mac daqui ficou mais caro do que o de lá. Obviamente esse não é um indicador 100% confiável, o melhor indicador de toda a economia. Mas para quem não sabe, a inflação do país, o IPCA, por exemplo, é calculado de forma semelhante. Eles pegam uma cesta de produtos e tudo mais. E esse índice é uma ótima referência para sabermos o seguinte: é o dólar que está perdendo valor ou o real que está ficando mais forte? E a resposta para mim é sim, as duas variáveis são verdadeiras. No final de 2021, o Big Mac custava aqui no Brasil cerca de 3,98 dólares e custava 5,66 dólares lá nos Estados Unidos. Hoje, ele está custando 5,81 dólares lá no ZEUA e cerca de 4,31 dólares no Brasil. Conclusão, a nossa moeda ainda não está tão forte, mas está se valorizando. Afinal, o preço nos Estados Unidos aumentou, mas não tanto quanto daqui. E se você parar para comparar com outras moedas também, o dólar realmente deu uma enfraquecida. É uma mistureba danada que está fazendo o dólar capotar.
Mas para ganhar o selo anti-mané, você não pode deixar os olhinhos brilharem demais. Acreditar que é o fim do dólar ou que vai rolar Disney a R$2 o dólar. Por que eu tô jogando esse balde de água fria em tudo que eu falei até agora? Porque historicamente, mesmo depois de tomar diversos tombos absurdos, no final das contas o dólar só foi para uma direção, para cima. O dólar só subiu. Lembro da gente reclamando do dólar a R$2, lembro do dólar a 3, lembro do dólar a 4, lembro do dólar a 5 e lembro do dólar a 6. Em alguns momentos ele caía e voltava ao patamar anterior, mas no final das contas ele só subiu. Dá para fazer uma linha reta. Então, ao invés de acreditar que é o fim do dólar, essa pode ser uma ótima oportunidade para você expor o seu patrimônio exterior. Porque geralmente quando o dólar cai, o real sobe. E quando o real cai, o dólar sobe. Então assim você mantém o equilíbrio dos seus investimentos e está sempre na média ali, sem perder muito dinheiro e sempre ganhando o máximo possível. Você se protege contra essas volatilidades do mercado. E se quiser ir além, as pessoas que já conhecem esse perfil sabem o que eu vou falar agora. Muitos grandes investidores, como o Ray Dalio, estão falando do poder e do potencial do Bitcoin. Apesar de ainda não ser exatamente algo muito certo, os Estados Unidos realmente imprimiram dinheiro demais e eles estão correndo o risco de perder a sua supremacia. Essa inflação pode corroer a soberania deles. Então, por via das dúvidas, não custa nada ter um pouquinho de Bitcoin, né? Na verdade custa, mas você entendeu. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.